Seja bem-vindo à nossa aula de análise sintática. Eu vou fazer aqui um quadro com você. Eu quero que você, antes da gente iniciar este vídeo com o que ele tem de teoria, você vai pegar o seu caderno e vai fazer comigo uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, você vai usá-la comigo até o final da aula de hoje, tá bom? Então, qual é o nosso compromisso? Você vai pegar o teu caderno. Adriana, por que você não faz para mim e eu printo, tiro foto? Por que não? Porque você vai ter que ir crescendo comigo ao longo da aula. Nesta tabela, nós vamos colocar tudo que é importante sobre todos os termos da oração. Então, a gente vai começar essa tabelinha agora e aí a gente vai terminar ao longo da aula, até o final da aula de hoje. Por isso que é importante que você realmente faça. Senão, quando chegar lá ao final, você vai estar perdido. Você vai falar assim, nem sei mais o que a Adriana estava falando. Então, é importante essa tabela, porque ela vai desde sujeito até aos termos acessórios que nós vamos estudar hoje, aposto, vocativo, adjunto adnominal. Então, tudo vai entrar nessa tabela. Então, vamos lá. A folha tem que ser deitada, tá bom? E nós vamos aí aos termos da oração. Então, essa tabela você vai entender já para que ela serve. Primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui, ó, função sintática. Tem que ser deitada, tá? Tem que ser deitada, senão você não vai conseguir depois preencher. Se estiver na vertical, você não vai conseguir preencher. Então, ó, Adriana, jura que eu vou ter que escrever isso? Vai, isso vai te fazer bem. Ó, isso aqui é função sintática. Depois, você vai deixar um espaço para um conceito curto da função sintática, tudo bem? Então, vem função sintática, conceito. Aí, depois do conceito, você vai colocar, ó, deixa eu colocar aqui uma coisa que vai te ajudar muito. Tudo que eu estou colocando nessa tabela é o que te ajuda e não vai te deixar mais com dúvida em nada nessa vida. Vai resolver tuas dúvidas todas de análise sintática. Tudo bem? Ó, tá acabando, ó, vai até aqui. Por isso que tem que estar deitada a tabelinha, senão você não vai conseguir acompanhar a aula, tá? Então, ó, função sintática, conceito, preposição, classe gramatical e exemplo. Deixa eu só apagar porque eu vou precisar de mais espaço ali no final. Pode manter aí o que você está fazendo. Eu é que vou precisar de mais espaço aqui, então vou tentar apertar aqui, tá? Na verdade, eu tinha que... eu tenho um problema de coordenação motora, tá? Que eu deveria ter colocado mais para cá. Eu não sou muito boa nisso, não. Eu não sou... Tá bom? Eu não sou muito boa de noção espacial. Mas eu me ajeito. Então, ó, função sintática, conceito, preposição, classe, eu preciso de um espaço maior para colocar o exemplo. Você aí tá de boa porque você tá com o seu caderno. Então, no seu caderno, você vai usar o caderno deitado, tá? Adriana, qual é o objetivo deste quadro? O objetivo deste quadro é estudar, unir tudo que você tem que saber de morfossintaxe. O que é morfossintaxe? A gente está numa transição, no período de transição do curso, que é aquele em que você já aprendeu as classes gramaticais e agora você vai aprender as funções sintáticas. O primeiro objetivo do quadro, tá meio torto, mas tá bom. O primeiro objetivo dele é você não confundir o que é função sintática com o que é classe gramatical. É aquilo que a gente chama de morfossintaxe, que é a relação entre a classe gramatical, que é o que você já estudou, substantivo, adjetivo, pronome, e a função sintática, que é o que você está estudando hoje. Então, hoje, nesta aula, nós vamos finalizar todos os termos da oração. A gente está estudando o quê? A gente está estudando função sintática. Então, hoje nós vamos esgotar todas as funções, mas para você aprender as funções, você não pode deixar a peteca cair lá da morfologia, ou seja, você tem que estar também em dia com morfologia. É por isso que eu vou unir os dois conceitos, função sintática e classe gramatical. E vou sempre colocar um exemplo ao lado. Outra coisa que é legal você saber aqui é essa coisa de preposição. Qual é o termo que pede preposição? Porque muitos alunos perguntam, Adriana, esse termo tem preposição obrigatória? Tipo, o objeto direto tem preposição? Não.
Mas ele pode ter? Pode. O objeto indireto, ele tem preposição obrigatória? Tem. Então é isso que eu quero que você anote aí, por isso que eu coloquei ali o espaço preposição, tá bom? Então a gente começa a aula revisando as funções sintáticas que nós estudamos na aula passada, para depois, aí nós vamos completando esse quadro ao longo da aula. Por enquanto a gente vai começar nele, porque eu quero revisar. Lembra? Nós estudamos na aula passada, então vamos colocar aqui os termos da oração que nós estudamos, tá? Então, nós estudamos o quê? Estudamos. O primeiro termo foi o sujeito. Então, vamos começar pelo sujeito. Primeira função sintática que nós estudamos foi o sujeito. Qual é a definição? Eu quero um conceito curto de sujeito. Sujeito é o elemento que determina a flexão do verbo. É ele que faz com que o verbo fique no singular, no plural. Ele determina a flexão do verbo. Porque o verbo concorda com o sujeito, tá? É o elemento sobre o qual tudo se afirma na frase. O sujeito tem preposição? Não. O sujeito não tem preposição. Dri, posso afirmar que o sujeito nunca vai ser preposicionado? Posso. No português, você tem que tomar cuidado com essas afirmações assim muito taxativas, tá? É claro que, em geral, não há sujeito preposicionado. Pode haver sujeito preposicionado? Pode. Caso raro, mas pode. Então, a gente não pode dizer que nunca haverá sujeito preposicionado. Isso a gente não pode falar. Mas pode haver sujeito preposicionado? Pode. Por exemplo, quando você diz, para eu chegar aí. Quando você fala para eu chegar aí, ó, para eu chegar aí, qual é o sujeito? Eu. E ele está antecedido de preposição. Acontece isso com o sujeito do infinitivo, mas não é comum. Então, a gente vai colocar que não é comum mesmo, sujeito preposicionado, tudo bem? Qual é a classe gramatical do sujeito? Ou seja, o que é isso, classe gramatical? Ó, vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo de sujeito, ó. O menino chegou. Então, qual é a classe gramatical do sujeito? A classe gramatical é substantivo. Tá bom? Então, sujeito é função do substantivo. O substantivo é que nasceu para exercer a função de sujeito. Isso é muito importante aí de você conectar. Isso quer dizer o seguinte, que se for um adjetivo não pode ser sujeito. Naquelas questões de sujeito que a gente veio trabalhando, lembra? Quando a banca pede para você achar o sujeito da frase, lembra na aula passada que já fizemos algumas questões? Toda vez que te pedirem o sujeito é caso de substantivo. Se for um adjetivo sublinhado, adjetivo não pode ser sujeito. Sujeito é caso de substantivo. Uma outra coisa que você tem que entender é que quando a gente fala substantivo, isso vale também para o pronome. Vou repetir para essa ficha cair. Tem que cair hoje essa ficha, tá? O que vale para o substantivo, vale para o pronome substantivo. Então, eu não preciso colocar que o pronome também pode ser sujeito, não. Mas é importante você saber que pode. O pronome, ele faz as vezes do nome, ele exerce o papel do nome. Então, quando eu digo que o sujeito, na classe gramatical, vai ser substantivo, isso quer dizer que ele também pode ser um pronome. Porque o pronome... Repito, o pronome, ele exerce funções que o substantivo exerce. Então, não preciso colocar aí que o pronome também pode ser sujeito, porque é meio que óbvio, tá bom? Mas se você quiser acrescentar, cada um escreve no seu resumo aquilo que quiser, tá bom? Ó, eu não vou escrever no meu, não. Mas se você quiser escrever aí que o sujeito também pode ser exercido por pronome, porque o pronome faz as vezes do nome, faz as vezes do substantivo. Então, a gente começou a aula revisando as funções sintáticas da aula passada. A segunda função sintática, ó, vou dividir aqui para ficar bem organizado. A segunda função sintática que nós vimos foram os complementos verbais, lembra? Aí, o primeiro complemento verbal foi o objeto direto. O objeto direto, ele é o quê? O objeto direto, o nome já diz, o objeto, ele é complemento. É o complemento do verbo. Ele complementa o verbo, tá? Ele tem preposição? Não tem preposição. Por isso o nome dele é direto, objeto direto. Ele não tem preposição, mas ela pode aparecer. A preposição pode aparecer e foi o que você viu comigo na aula passada. É o caso do objeto direto preposicionado. Então, assim, o objeto direto, em tese, ele não tem preposição, mas ela pode aparecer
E é o caso do objeto do OD preposicionado. Tudo bem? Então, o OD preposicionado é um caso em que a preposição vem mesmo não sendo solicitada, ela vem por ênfase. A preposição do objeto direto, amar a Deus sobre todas as coisas. O verbo amar não pede preposição, mas eu coloco a preposição por uma questão de ênfase ou para desfazer a ambiguidade. Você fez questão do Sebrasp, em que a banca pegava o OD preposicionado e perguntava se a preposição podia sair. Lembra? A preposição do OD preposicionado, ela pode sair, ela não é obrigatória, não é obrigatória. E a classe gramatical, quem é o objeto direto na classe gramatical? Vou te dar aqui um exemplo para você me responder, ó. Vi o menino. O menino é objeto direto, não é isso? O menino é objeto direto, na função sintática, tá bom? Na classe gramatical, ele é o quê? Substantivo. Então, repita comigo, ó. Objeto direto é caso de substantivo. Objeto direto é função do substantivo. E repito, quando a gente diz que o objeto direto é função do substantivo, isso quer dizer que pode ser o pronome também. Repito, o pronome também pode ser objeto direto, porque você aprendeu comigo que o pronome faz o papel do nome. Então, quando eu digo que objeto direto é caso de substantivo, subentenda aí, que ele também pode ser pronome. Deixa eu aproveitar aqui as dúvidas do chat, e o objetivo da aula é você não ficar com dúvida. Então, eu vou aqui ao longo da aula comentando aqui algumas dúvidas que surgirem. Adriana, é comum, pode acontecer de antes do sujeito aparecer a crase? Não. Não é comum, porque, em geral, o sujeito não é preposicionado. E o que é a crase? A crase é resultado da contração da preposição com artigo. Então, por isso que não é comum crase no sujeito, porque não é comum um sujeito preposicionado. Mas, Adri, por que você está falando que não é comum? Quer dizer que, então, pode acontecer sujeito preposicionado? Falei que pode. Isso acontece com o sujeito do infinitivo. O sujeito do infinitivo, ele pode vir com preposição, mas isso é caso raro. Então, a gente aqui vai colocar que o sujeito não vem com preposição, porque em via de regra ele não vem, tá bom? Então, ó, você estudou comigo na aula passada o sujeito, o objeto direto, agora o objeto indireto. Objeto indireto, vamos embora lá. Objeto indireto é o complemento também do verbo. Ele também completa um verbo. Então, ó, é o complemento, ele é objeto. Então, ele também é complemento do verbo. Tem que fazer a tabela comigo, senão você vai depois ficar voando na aula. Não é para ficar curtindo só a live e comendo pão, não, hein? Larga esse pão aí, toma vergonha e vamos embora aprender análise sintática. O objeto indireto, ele vem com preposição? Sim. A preposição do objeto indireto, ela é obrigatória. Ele é termo sempre preposicionado. O que você vai ver comigo lá na aula de orações é que tudo isso a gente vai... O que a gente ainda não viu, você não precisa anotar. Só vou comentar, porque você vai ver e vai aprender isso direitinho comigo. Você vai ver que o objeto indireto, ele tem preposição obrigatória. Mas, quando ele é oracional, a preposição pode ser suprimida. O objeto indireto oracional, ele pode vir sem preposição. Quando ele é oracional, é um caso raro. Por isso que você vai colocar aí que a preposição do objeto indireto é obrigatória. Quem é o objeto indireto na classe gramatical? O objeto indireto na classe gramatical é também o substantivo. Então, ó, gostei do menino. Quem gosta, gosta de alguém. Então, objeto indireto é caso de substantivo. Repare, ó, até o final da aula, você vai ver que nessa coluna aí de classes gramaticais vão entrar as 3 classes que a gente aprendeu aí, basicamente, as 3... Presta atenção. Se te perguntarem assim, quais são as classes gramaticais mais importantes desse mundo? Você vai dizer substantivo, adjetivo e advérbio. Porque todas essas funções sintáticas que você vai estudar comigo, na classe gramatical, em geral,
em geral, ou são substantivos, ou são adjetivos, ou são advérbios. As classes gramaticais mais importantes deste mundo são o substantivo, adjetivo e advérbio. E até agora você está vendo que o substantivo, então, ele é o mais rico. Ele é o que tem mais funções. É isso mesmo. Substantivo é a classe gramatical que tem mais funções na frase. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, tá bom? Beleza, Adri. Fechou, tô entendendo tudo. Isso, porque tudo isso você já estudou comigo na aula passada. Eu tô só resumindo para a gente poder ir pro topo. Ó, agora eu vou para a quarta função sintática que nós estudamos na aula passada, que é a função do complemento nominal. Complemento nominal. Quem é o complemento nominal? Hoje nós vamos estudar o adjunto adnominal e vamos misturar os dois, o complemento nominal e o adjunto adnominal. Mas antes da gente misturar, vem comigo, ó. Qual é o conceito de complemento nominal? Complemento nominal é o quê? Conceito. É o termo que completa, ó, ele é o complemento do nome. Ele é o complemento do nome. Por isso ele é chamado de complemento nominal. E quando a gente diz nome, quer dizer que ele completa substantivo, adjetivo e advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio. Então ele pode completar qualquer um desses nomes. Lembrando que nós vimos isso na aula passada. Nome é o que não é verbo. Nome é o que não é verbo para gramática. Então, quando a gente diz que o complemento nominal completa nome, a gente está dizendo que ele pode completar substantivo, adjetivo, advérbio. Presta atenção agora. Complemento nominal, ele é preposicionado? Sim, obrigatoriamente preposicionado. É sempre com preposição. Agora presta atenção que eu vou te mostrar. Ó, o complemento nominal é o que na classe gramatical? O complemento nominal é o que na classe gramatical? Veja, se eu digo assim, ó, se eu digo assim, ó, tenho saudade do menino. Presta atenção aqui, hein? Quero você bem ligado para começar a organizar a sua vida, hein? O complemento nominal é do menino. É ele que está completando saudade. Então, você entendeu que do menino é complemento nominal? Tá? Porque ele está completando saudade. Por que ele é complemento nominal? Porque saudade é substantivo. A saudade. Então, se completa substantivo, é complemento nominal. Quem é o complemento nominal na classe gramatical? Complemento nominal é função de que classe? Qual é a classe gramatical que exerce a função de complemento nominal? É o substantivo. Repita comigo. Complemento nominal é caso de preposição mais substantivo. Complemento nominal é preposição mais substantivo. Ou seja, ele vem sempre com preposição e ele vem sempre nessa estrutura. Preposição mais substantivo. Eu coloquei esse preposição mais substantivo para você entender que não é uma locução adjetiva. Complemento nominal não é função do adjetivo, é função do substantivo. Adriana, como assim, minha filha? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que o complemento nominal é um substantivo que completa um nome. E ele é um substantivo antecedido de preposição. Essa é uma das diferenças entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Você vai ver que o adjunto adnominal é uma função adjetiva. É o adjetivo que exerce função de adjunto adnominal. Já o complemento nominal é uma função do substantivo. É um substantivo antecedido de preposição. Então, olhe para mim. Substantivo é classe gramatical. E essa classe gramatical pode ser o que na função? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Última função que eu vou colocar aqui, antes da gente ir para o próximo vídeo e começar com as novas funções. Última função. A última que nós estudamos na aula passada foi o agente da passiva, lembra? Nós fechamos a aula passada no agente da passiva. Foi o quinto termo da oração. Agente da passiva. O que é agente da passiva? Qual é o conceito? Agente da passiva, o nome já diz, ele é o termo que age na voz passiva. Ele é o termo que age na voz passiva, tá? Ele é o termo que age na voz passiva, ele é o agente. Então, ó, ele é o termo que age
que exerce a ação na voz passiva. Eu vou colocar aqui abreviado, ó, na voz passiva analítica, para você escrever aí, ó, que você tem mais espaço do que eu, ó. Ele é o termo que exerce a ação na voz passiva analítica. Ele vem com preposição? Sim. Lembra que nós vimos que podem ser as preposições por ou de? Lembra? Por ou de. Deixa eu colocar aqui melhor, ó. Podem ser as preposições por ou de. E quem é o agente da passiva na classe gramatical? Vou colocar aqui um exemplo para você me responder, ó. Foi elogiada pelo menino. Tá vendo esse pelo menino? Ele é o agente da passiva, tá? Ele é agente da passiva, tá? Ele é o termo que exerce a ação. Quem é que elogiou? O menino, tudo bem? Então, quem é, na classe gramatical, o agente da passiva? Ele é o substantivo. É um substantivo antecedido de preposição. Repito, quando a gente diz que ele é um substantivo, ele também pode ser um pronome. Aquilo que é substantivo pode ser, o pronome pode ser. Eu acho que está tudo bem com esse quadro, né? Talvez a única coisa... Ah, só uma coisinha antes de eu falar a última coisa. Lembra que o agente da passiva, nós temos 3 condições para identificar um agente da passiva? Lembra as 3 condições para se identificar o agente da passiva? Escreva aí no seu resumo. É que eu não tenho mais espaço, mas escreva aí aquilo que a gente aprendeu na aula passada. Quais são as 3 condições para que haja um agente da passiva? Quais são as 3 condições? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um asterisco para escrever as 3 condições. Quais são as 3 condições? Ó, asterisco aqui, para a gente... Ó, o que identifica um agente da passiva na frase? O agente da passiva, ele vai ter sempre um sujeito paciente. Ele está sempre numa frase que tem um sujeito paciente. Ele tem sempre um verbo no particípio. Então, ele aparece sempre com um verbo no particípio. E ele vem sempre com preposição. Pode ser a preposição por ou de. Tá bom? Normalmente é a preposição por. Lembra, então? Isso. Coloque aí só para você não esquecer. Por fim, eu quero que você olhe para esse quadro e diga assim, esse é o quadro que a gente chama da morfossintaxe. É a relação entre a função e a classe. Desses todos que nós falamos hoje, você viu aí, todas as funções que nós estudamos na aula passada são funções exercidas pelo substantivo. Substantivo pode ser sujeito, substantivo pode ser objeto direto, substantivo pode ser indireto, substantivo pode ser complemento nominal, substantivo pode ser agente da passiva. Mas você vai ver no próximo vídeo que existem funções que são desempenhadas pelo adjetivo ou pelo advérbio. Outra coisa que você tem que entender, mas você vai entender ainda melhor daqui a pouco. Uma outra coisa que você tem de entender, mas eu já comentei e eu quero que essa ficha comece a cair agora, você entendeu que o complemento nominal é função do substantivo? Adriana, por que eu não posso dizer que o complemento nominal é função do adjetivo? Por que eu não posso dizer que é uma locução adjetiva? Você vai ver que ele não é função da locução adjetiva, porque o complemento nominal ele não adjetiva, ele completa. Ou seja, por que eu não posso dizer que o complemento nominal na classe gramatical é uma locução adjetiva? Porque ele não qualifica. Quem qualifica é o adjunto adnominal. O complemento nominal, então, comece a entender isso. O complemento nominal, na classe gramatical, ele não é uma locução adjetiva porque ele não está qualificando, saudade, ele está completando. Então, ele é um substantivo que completa um nome. Por isso é que na classe gramatical ele não pode ser chamado de locução adjetiva. Porque o que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é aquela que qualifica, caracteriza. E o complemento nominal não faz isso, ele completa. Ele só completa, ele não qualifica. Quem qualifica, você vai ver já já, é o adjunto adnominal. Tudo bem? Confie em mim, você vai aprender isso tudo, mas com calma. Português tem uma coisa, assim, quando a gente aprende, fica mais fácil depois treinar nas questões. Só que aprender demora um pouco, demanda esforço. Então, por isso que a gente está indo devagar, para você aprender isso de vez. Depois também você vai brincar com as questões. No próximo bloco, o que a gente vai fazer? A gente vai além. Agora a gente vai falar dos termos acessórios, tá bom? E os termos acessórios começam agora, no próximo vídeo. Fique com a sua tabelinha aí ao lado, esse é o esquema, porque nós vamos continuar preenchendo esse esquema, tá bom? Então, já
Aí, o que nós vamos fazer? A cada termo que nós formos estudando, você vai lá preencher no seu resumo, tá bom? Então, vamos embora lá? Agora sim.